E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse é o podcast número 12 e eu sou o Marcos Eberlin, professor, pesquisador, cientista, um fervoroso defensor da teoria do design inteligente, químico, mas, sobretudo, eu sou um cristão que crê na inerrância da palavra de Deus, que ela é literal. Ela não tem alegorias, mitos, poesias. Tudo que ela fala é verdade. Tudo, inclusive a poesia da Bíblia, ela é sobre fatos reais, verdadeiros. E que é a Bíblia que tem autoridade absoluta sobre as nossas origens. E que toda vez que a ciência corroborar a palavra de Deus, ótimo. Mas quando não, quando ocorrer um embate, indúbio pro Bíblia. Temos que ficar com a palavra de Deus, porque nossa experiência repetida, continuada, nesses embates, tem mostrado que a Bíblia sempre ganhou, de goleada, todos os embates. Então, na dúvida, fique com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus e deixe que ela fale sobre ciência, sobre as nossas origens. A Bíblia não é um livro de ciência, mas contém grandes verdades científicas. Na realidade, tudo o que precisamos saber sobre as nossas origens está na Bíblia. E nesse podcast número 12, falaremos sobre outra grande verdade científica da palavra de Deus. A Terra está suspensa sobre o nada? Em Jó 26:7 está escrito assim: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Olha só que afirmação ousada, extremamente arriscada da Bíblia, de que a terra estaria suspensa sobre o nada. Para os povos antigos, sem a possibilidade de observar com telescópios, a conclusão óbvia, quando você pisa no solo da Terra, você percebe que ela é bem sólida, está fixa, ela não está se movimentando, tremendo. Então todo mundo achava que, de fato, a Terra estava apoiada sobre alguma coisa. E muitos falavam assim: nossa, veja bem, esse apoio vem sobre elefantes. A mitologia chinesa, hindu e tudo mais, achava que a Terra estava apoiada sobre elefantes e que estavam, por sua vez, sobre o casco de uma tartaruga. Alguns achavam que era um grande deus, Atlas, não é? Atlas, que estava na mitologia grega, que carregava nos seus ombros a Terra, um castigo dado por Zeus, para que Atlas carregasse sobre os seus ombros a Terra. Outros achavam que a Terra estava sustentada sobre 12 pilares. Então, os povos antigos tinham todos uma interpretação da Terra sustentada sobre o nada? Não. Elefantes, tartarugas, colunas, deuses. Mas a Bíblia, então, faz uma afirmação totalmente arriscada, inédita, inusitada. A Terra está suspensa sobre o nada, flutua sobre o nada. Veja o absurdo dessa declaração e veja como a Bíblia aqui está antecipando, sem medo de errar, porque a palavra inerrante do nosso Deus, uma grande verdade científica, que fomos investigar. E Newton aí descobre que 3 forças comandam esse universo, estabilizam esse universo. A força gravitacional, as forças eletromagnéticas e a força forte do núcleo. O universo testifica sobre Deus. Os seus atributos invisíveis estão revelados nesse universo. Deus é trino e nós temos 3 forças.
Aí você vai dizer, Marcos, mas tem a quarta, a força fraca do núcleo. Não, a força fraca descobrimos que é uma manifestação das forças eletromagnéticas. A ciência descobriu que temos 3 forças que estabilizam, que governam esse universo, estabelecidas por Deus, para que o universo pudesse ser estável. E percebemos o quê? Que é a gravidade, que sustenta a Terra. E essa gravidade é feita do quê? Até hoje, descobrimos que tipo de partícula que causa essa gravidade. Não há nada físico, observável, visível que sustente a Terra. Não há nenhum alicerce, não temos elefantes, não temos pilares, não temos deuses carregando a Terra sobre os seus ombros. A Terra está literalmente suspensa sobre o nada. Alguns dizem, não, essa gravidade é uma troca de partículas, os gravitons, mas que nunca foram observados. E talvez, se forem observados, nós vamos perceber que eles são invisíveis. Não dá para observar, é um nada. Aí Einstein vem com a sua teoria e diz, não, sabe o que é? A gravidade é uma curvatura no espaço-tempo. Um corpo de grande massa causa uma curvatura. E essa curvatura faz com que o Sol, os planetas, todo esse jogo de gravidade deixe a Terra suspensa no universo. Mas o que essa curvatura faz? Será que ela tem um fenômeno observável? Partículas observáveis? Alguma coisa que dá para ver, sentir? Não. Então nós sabemos hoje que, de fato, a Terra está suspensa sobre o nada. Magnífico, não é? Mitologia na palavra de Deus? Deuses que carregam a Terra sobre os seus ombros? Pilares que sustentam a Terra, como as mitologias de outros povos indicavam? Será que a Bíblia foi nessa mesma onda, como alguns tentam insinuar, de que a Bíblia copiou mitologias, culturas? Não, a Bíblia sempre vai contra a maré. E indo contra a maré, disse que a Terra estaria suspensa sobre o nada. Até hoje, a ciência não descobriu o que causa essa sustentação. Sabemos que é uma força que chamamos de gravidade. Sabemos quantificar essa força, mas até hoje discutimos a sua natureza. Sabemos que se são partículas efêmeras, uma curvatura no espaço-tempo. Einstein, o grande cientista, indicou uma vez. Percebe como a palavra de Deus tem grandes verdades científicas, que essas verdades científicas às vezes vão contra os paradigmas predominantes, vão contra inclusive a nossa observação no dia a dia. Muitos falam, olha, o método científico é absoluto, observamos, então sabemos. Olha só, se a gente vê uma terra sólida, está sustentada sobre alguma coisa. A observar o presente, a chave do passado, nem sempre é a palavra inerrante de Deus, escrita por quem criou o universo, quem estabeleceu o universo, e que por sua palavra comanda o universo, estabeleceu as leis, a gravidade, o eletromagnetismo, as forças nucleares. É esse Deus que sabe e tudo vê. Então, acompanhe sempre esse podcast, A Bíblia e a Ciência, e entenda como a ciência pode ser muito bem interpretada pela Bíblia. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.